Boa tarde a todos. Então, doutora Cássia, Maria Bezerra do Nascimento, é natural de Manaus, doutora em Sociedade e Cultura do Amazonas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará, licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, professora da UFAM desde 2011, é líder do grupo de pesquisa Letrar, atua como docente dos cursos de Letras e do mestrado em Letras, mantém projetos, orientações e publicações de livros e periódicos sobre residualidade literária e cultural, metodologia da pesquisa e letramento literário. Em 2002 e 2022, concluiu o estágio pós-doutoral em Letras na Universidade Federal da Paraíba, sob orientação do professor Hildo Cosson. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ABRALIC, na gestão 2024-2025, e coordenadora do PPGL UFAM. Então, agora, com a palavra a professora doutora Cássia. Obrigada, turma. Eu preferi ficar com o acompanhamento aqui para não ficar olhando para trás e me perdendo, tá bom? Volto a agradecer, acho que eu dei palavras iniciais naqueles 2 minutos, que na verdade foram 3 minutos e 13 segundos, e de poder, eu fico honrada quando o professor Guedelha me convida para a conferência de abertura, é a segunda vez que ele faz isso, eu me sinto honrada, não sei se tenho esse nome, essa possibilidade, essa capacidade para fazer uma conferência de abertura, e me preparo sempre muito nervosa, feliz, mas por favor digam no final que vocês gostaram, tá? Fico feliz em ver colegas, professor Sérgio, só por telefone, só perturbando por WhatsApp, professor Celso Medina, que é nosso professor visitante do PPGL, tem aí projetos de pesquisa importantes que vocês podem se envolver, principalmente quem tem domínio da língua espanhola e trabalha com a produção indígena da macro-Amazônia. Falei correto, professor? Então, o professor Celso Medina é o nosso professor visitante. Tenho também presente aqui a minha turma de Teoria da Literatura, bebezinhos, gente. Bebezinhos, começando pela literatura, da forma mais importante que realmente a gente precisa, que é pela literatura, vivendo o texto literário. E foi assim que eu preparei a minha fala. Me diz quanto tempo eu tenho? Quanto? 15? Tá doido? 40? Ah, tá. Olha, aí depois deixa de ser o orientando preferido e não sabe por quê. Tá bom, então. Vamos ver como que tentei organizar. Organizar uma fala para as efemérides é um tanto difícil, porque tem a lista realmente dos nomes que completam essa data, que entram numa data comemorativa. Mas depois de muito pensar, depois de muito enrolar o professor Guedelha, que, gente, aliás, eu nunca vi adoecer, nunca vi professor Guedelha adoecer, que virose é essa? Nunca vi, mas dessa vez foi.
Eu enrolei bastante, professor Guedelha, para poder planejar a fala e pensei relacionar todos os homenageados das efemérides dentro do que é a nossa prática, a minha prática, que é o ensino de literatura. Não adianta trabalhar na universidade, formar pesquisadores, formar grandes pesquisadores, grandes leitores, se não souberem o que fazer em sala de aula. E vivemos um dilema histórico, absurdo, de professores que dão aula seguindo livro didático. Eu acho que deve ter professor aqui dizendo, eu faço isso. Pois é, não é para fazer não. Literatura precisa ser literatura, é o texto literário, não é adaptação. Sabe a aula de educação física? Eu sempre uso esse exemplo nas aulas, na pós-graduação. Sabe a aula de educação física com bola? O professor não pode falar sobre bola. A aula tem que ser com a bola. Se for futebol, se for vôlei, eu acho que eu nunca participei direito dessas aulas porque eu sou péssima em qualquer coisa com bola. Vou usar o exemplo da natação, que é melhor. Imagina aula 1 de natação. Professor senta todo mundo numa sala e explica o que é crawl. Acabou a aula. Segunda aula, professor explica o que é nado costas. Acabou a aula. Terceira aula, professor explica o que é o nado peito. Acabou a aula. Quarta aula, professor explica o que é o nado borboleta. Acabou a aula, cumpriu o conteúdo, faz uma prova. E cadê a piscina? E cadê o nadar? E cadê o sentir a água? A gente tem feito isso historicamente. Então, eu preparei aqui uma fala que vem diretamente ao que tenho trabalhado no ensino de literatura, pensando todos os nomes. Normalmente, todos os nomes homenageados. Normalmente, a conferência é para ser só eu falando. Mas eu sou mestre em quebrar paradigmas, tá? Então, não serei apenas eu falando. Vou precisar de leitores, sem microfone. Vem aquela voz da alma, tá? Respiração no diafragma e vamos precisar de leitores. Eu passando aqui. Este é o primeiro poema. Vocês conseguem ver direitinho? Ficou bem claro, né? Eu tentei usar fundo branco, letra preta, para poder acontecer a leitura. Obrigada, eu não sei fazer isso. Melhorou, né? Sim. Agora sim. Eu preciso então que alguém faça essa leitura. Quem vai fazer? Sem vergonha. Quem vai fazer essa leitura? Colega, por favor, faz a leitura pra gente. Minha lenda. Tupã uma noite, olhou-me com os olhos de luar e se enamorou de mim. E numa fala que lembrava a suavidade no piso das águas, correndo sobre pedras, disse: És triste e bela, és triste e bela, e por isso terás a glória suprema, que é maior que o triunfal poema que canta o Irapuru em voz tão clara,
Iara, né? Porque realmente a gente confunde. Poema de Violeta Branca, que está na lista da primeira homenageada. O que é que a gente pensa aqui desse poema? Eu quero qualquer coisa. O que é que a gente pode pensar desse poema? O colega leu. Claro que a primeira leitura não nos dá percepção completa. A gente vai continuar conversando sobre ele e depois vocês vão ler novamente. Nossa, li esse poema agora tendo até ideias que não tive no dia no auditório. Vamos lá, mestrandos, vamos lá, pessoal da teoria da literatura, pessoal do ensino médio, pessoal da escola, o que é que vocês estão vendo aí? Vocês aí de Garantido, que escolha maravilhosa essa camisa do Garantido. O que é que vocês estão pensando nesse poema? Qualquer parte. Ah, não, se não tiver eu vou ficar aqui. Vamos, ideias. Não está sendo gravado. Ah, tá, está sendo gravado. Eu ia dizer que não está sendo gravado. Ideias. Mas tudo bem, você vai aparecer no YouTube, isso vai ser legal. Vamos, menina. Mana, ela é minha irmã. Vamos. Manco. Tupã, uma noite. Oi? Quem é esse eu lírico? Masculino ou feminino? Feminino. É um eu lírico feminino. Que foi observado por Tupã. Tupã existe? Tupã existe? Ela disse que não, foi o nome que ela deu ao amado. Tupã existe na lenda, é pra gente chamar de lenda? É igual lenda de Jesus? Não. Eita, não é pra gente chamar de lenda, não. Tupã existe, mas para uma explicação ao homem branco da cultura indígena, que é tão complexa que os indígenas disseram: ô povo burro, esses brancos, a gente vai criar aqui um Tupã parecido com o Deus que eles chamam, e aí eles vão entender. Mas Tupã uma noite olhou-me com os olhos de luar e se enamorou de mim. E numa fala que lembrava a suavidade do riso das águas, uma fala que lembrava a suavidade do riso das águas. Gente, água ri. Mas olha que construção metafórica que ela fez aqui. Uma fala que lembrava a suavidade do riso das águas, correndo pelas pedras, disse: és triste e bela, e por isso terás a glória suprema, que é maior que o triunfal poema que canta o Irapuru em sua voz tão clara. O Irapuru que canta tão bem, o Irapuru que tem o canto mais belo da floresta. É o Irapuru, gente, que o cristão canta, é? Não, né? Não lembro. Toma a pedra Muiraquitã, desce ao fundo dos rios, vai ser Iara. Quem é Iara?
Vocês estão fazendo assim, ó, blá, 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 e eu não escuto. Pode falar alto. Quem é a Yara? É a entidade que vive nos rios. Para quê? Para enganar pescadores, para encantar. Ela é triste, ela é bela. Ela é bela. A beleza da mulher amazônica está em Yara. Daí vocês verem tantas sereias, né? Pintadas pela UFAM, pintadas por aí. É Yara. Vejam que poema bonito, construído por Violeta Branca. Percebam também que o poema não foi escrito em uma sequência linear, há um balançar das águas em pedras. Dessa voz de Tupã numa fala que lembrava a suavidade do riso das águas correndo entre pedras, e disse: eu fico sonhando com a voz de Tupã dizendo: não, essa primeira parte és triste, não, eu queria só que ele dissesse: és bela. Mas ele percebeu, és triste e bela, e deu a ela um presente. E esse presente foi ser Yara. E seu lírico ganhou o presente de ser Yara. E por isso terás a glória suprema. Olha como Yara não é pouca coisa. Terás a glória suprema, que é maior que o triunfal poema que canta o Irapuru em voz tão clara. Se todo mundo elogia o Irapuru, Yara é mais. Tupã deu a Yara um extremo poder, uma extrema beleza, um lugar para seduzir, para morar, para não ser triste, para ser bela. Esse foi o poema que eu escolhi, Minha Lenda. Aí agora sim vale usar o lenda. Por que minha lenda? Porque está no poema. Não é um poema, não é a canção, não é a história contada e recontada pelos povos originários da Amazônia. Tá? Aí sim ficou como lenda. Tudo bem? Posso passar para o próximo? São só 20 poemas. Eu passando aqui. Passa aí, por favor. Próximo. Poemas mínimos. Alguém pode ler? Alguém para ler? Por favor. Poemas mínimos. Provisória a casa ou a residência, bem o sabes. E nada definitivo, nem o bem, nem o mal. Nem os perigosos caminhos do pensamento, nem a caminhada tranquila para o concebível fim. Um dia, nós entraremos alegremente em nosso quarto e deparamos nossa inocência, desfigurada diante do espelho. Muito obrigada pela leitura. Foi difícil pensar, eu encontrar um poema que não tinha visitado Luna Marga, e aqui o poema traz a casa, a residência. Eu estou dando resposta, não era para eu estar fazendo isso. Eu tinha que ter feito pergunta. O que é que esse poema tem a ver com o poema anterior?
Coloca o tique e o teco para funcionar, vai lá. O que esse poema tem a ver com o poema anterior? Iná, fala. Professores, falem. Não esperem só os estudantes, não. Professor, me ajuda. Vamos. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma latência sexual, um despertar da sexualidade. A Yara, lá no poema anterior, foi para o fundo do rio, seduzir, fazer o que quisesse. Yara pode fazer o que quer. E aqui, a casa provisória, entramos na casa, nós entramos alegremente em nosso quarto e deparamos nossa inocência desfigurada diante do espelho. Ui! Assim eles se conheceram, biblicamente falando. Que mais? O que é que esse poema dá para a gente pensar com relação ao poema anterior? Como o professor Marcos falou, isso é uma metáfora do despertar da sexualidade no caso feminino. Né? Lá no rio, E aqui também. aqui na casa. Sim. Né? E isso também é uma metáfora da primeira relação. Despertar sexual da primeira vez. E essa primeira vez, gente, ela tem um ar feminino. Como é que é a primeira vez masculina? Como que a nossa sociedade trabalhou o despertar da sexualidade masculina? Ah, foi. Papai me levou num bordel. Ah, fui lá na casa da menina. Ah, peguei a minha amiguinha da escola. E esse despertar feminino? Esse despertar feminino cheio de cuidados. Ai, tem que ser a primeira vez, tem que ser lembrado para sempre. A primeira vez não pode ser assim. Tem que ser no fundo do rio, igual a Yara. Tem que ter um espelho para ver como é que é. Como é que é essa dá para a gente questionar esse lugar, não é? Esses limites que estão para a mulher, limites que estão para homens. Há uma outra coisa que vocês não falaram, mas que eu acho que na fala da Sideni apareceu. A gente tem o lugar. O poema tem um lugar. E a gente teve no primeiro poema o lugar, o rio. E aqui a gente tem esse lugar, casa. Mas é o mesmo lugar. Isso, é o lugar. Vamos para o próximo. Esse próximo é longo. Não sei se vai ficar tão bom para ler, porque eu copiei do livro e eu achei a construção, a imagem tão bonita que realmente quis manter. Quem pegar para fazer a leitura desse poema vai ler 3 slides. Bora, Nelson. Hã? Todo mundo inventando essa virose agora. Não, na vista. A vista. Vou pedir aqui pro outro poeta Vista, sei. a cara do Miguel esse poema, mas não quero. Bora, Fabrício, consegues ler daí? Eu te vi quando chegou. Vamos lá.
a mestra. Todos me ouvem bem daqui? Sim. A proa da Igarité, mastigando a sua fé, o caboclo espia o rio. Espia de olhar cumprido, aquele mundão vazio, como o seu, tão perdido. A fala daquelas águas é o eco das águas das suas mágoas, histórias de desencanto, tecidas de luto e pranto, sua verde solidão. Histórias que antigamente eram as mesmas do presente, urdidas do mesmo assunto. Menino magro, defunto, mulher parindo na mata, seringa, caucho, balata. Próximo. Para as lanchas do patrão, enquanto no tapiri, defumando o cerambi, a boia é um sonho distante, fervendo nas delirantes panelinhas da ilusão. Na proa da Igarité, o caboclo espia o rio. De repente, no vazio, o peixe sacode vida na pele aquática e escura, espadanando a endormida esperança de fartura. O arpão mordisca o silêncio e o olhar de Zé Fulgêncio, que pode ser Pedro ou João. O sonho que já se esfuma constrói castelos de espuma, piscando ao longe na areia, miragenta de casa e pão, de escola e barriga cheia. Na proa da Igarité, o caboclo espia o rio. Nas mãos ossudas e escuras, colhe a rede de torturas das águas do seu destino. Próximo. Histórias de antigamente, histórias de eternamente, urdidas do mesmo assunto. Menino magro, defunto, mulher parindo na mata, seringa, caucho, balada, para as lanchas do patrão. Enquanto o sonho na areia repete a antiga ilusão de escola, de casa, pão, justiça e barriga cheia. Eu fiquei encantada com esse poema. Encantada com esse poema. E vocês? O que esse poema pode nos fazer pensar aos poemas anteriores? Que lugar? Que lugar é esse? Alguém falou Ribeirinho, fazer de conta que eu não estava escutando, eu escutei. Na floresta. Oi? Na floresta tudo acontece. E o poema também tem a ver com o primeiro, sobre as vezes de solidão. E quando a Yara foi pega pelo sol, ela foi jogada no rio. Tem várias formas dessa lei. Vem cá, maninha. Foi bem aqui. Tu que agora assumiu que é do Garantido. Alguém tem um microfone pra ela? Ela assumiu que é do Garantido, é sério? Não tô nem aí. Tu tá com a camisa do Garantido. Ela tava falando um negócio tão bonito, aí ficaria legal. Eu vou. Tem como? Vai, vem cá. O poema do anterior, do primeiro, como fala sobre solidão, de mágoas, história de descanto, fala sobre também do primeiro, da Yara, que foi traída pelos seus irmãos, foi jogada, e quando ela foi jogada, ela ficou frustrada, triste, e acabava que a vingança dela, a tristeza dela e a raiva, com o encanto dela, ela encantava os pescadores. E, enfim, foi mais ou menos o que eu raciocinei até agora. Qual o teu nome? Eliana, que vai ser do Garantido. E ela é de qual escola? Estadual Márcio Nery. Estadual Márcio Nery. Eliana escreve poemas também.
Olha aí, ó, poetisa. E é isso, olha como ela encontrou uma conexão dessa mulher Yara triste. Gente, mulher triste. Tupã viu que aquela mulher estava triste. Tupã viu que aquela mulher estava triste. A tristeza feminina. Que fazer, como lutar. O que é que tu está inventando? Não tenho, não. Aí a gente tem aqui nesse poema essa repetição. Muito obrigada, Fabrício. Essa repetição desses personagens que vivem na floresta, que lutam pela sobrevivência. Magro, defunto. Na floresta se nasce, se morre, mulher pare. E o sonho é de escola, casa, pão, justiça, barriga cheia. O sonho. Enquanto isso, dá para ir se divertindo, né? Dá para ir se divertindo. Aí a questão, aquilo que a gente estava pensando, da sexualidade, ela se mantém no meio de tudo isso. O que é que vocês estavam conversando? Eu quero saber. É porque é o poema. O poema, eu quero ideia sobre o poema. Mas é belíssimo, né, gente? Belíssimo, eu não quis cortar, eu tentei trazer completo, né? Histórias de antigamente, histórias de eternamente. Gente, essas coisas vão mudar? Vai mudar? Se mudar, vira problema. Se mudar, vira o homem branco invadindo o espaço da floresta. Outro dia a gente conversava sobre como os protetores da floresta são sempre protetores que existem para poder atacar o homem branco que tenta invadir a floresta. O homem branco que tenta derrubar a árvore. O homem branco que tenta levar mulheres. Os protetores da floresta, eu adoro o ataque dos protetores da floresta. Eles atacam fazendo cócega. Fazem cócega até a pessoa não aguentar mais. Belíssimo isso. Próximo. Aqui, mais um poema. Quem é que pode ler? Iná? Como é que está a visão? Péssima? Sem óculos. Tá. Jesus? Está bem na frente, professor. Mas eu vou ler. Da noite do rio. Nesta noite sem medida, eu, todo banhado em sombras, fugi de casa. Fugi para o branco desta praia, como se a aurora que busco neste rio se afogou. Preciso acordar o rio, que está cansado de viagens, para ver se me alivio da morte que trago em mim, com falas de cobras grandes e de mortos pescadores que fazem parte do rio e estão assim como estou. No céu repleto de nuvens, há nuvens cheias de chuva. Por que não chove? Quisera molhar-me dentro da noite, tremer de fome e de frio, por remissão dos meus males, deixar meu corpo vazio, guardando o castelo inútil, e partir buscando a aurora, para que venha depressa banhar as águas do rio e minha face marcada dos ventos com que lutei. Trilha d'Água, de Alcides Berg. A beleza do rio aqui aparecendo de novo. Já vinha aparecendo nos poemas anteriores. Igarapé, Nayara no fundo do rio, apareceu novamente. Esse rio
do qual se quer fugir e para o qual se quer voltar, quer ficar. Afinal, ele quer ou não quer o rio? No céu repleto de nuvens, há nuvens cheias de chuva, porque não chove. Quiseram molhar-me dentro da noite, tremer de fome e de frio. Olha como a gente tem aqui nesse poema uma relação com o poema anterior também. O que é que as meninas da Ana Nery conversam? Conta aí pra gente. Está falando sobre o rio, porque o rio está cansado de viagens. E o que eu pensei foi que ele está cansado de levar os pescadores que estão mortos, né? Que a Yara, das lendas, ela encanta os pescadores e leva eles para o fundo do rio. Então, talvez ele esteja cansado de viajar com os pescadores, levando eles para a margem. Gente, olha como o pessoal da Ana Nery está bem. Ela está pensando aqui no rio. É Márcio Nery. Desculpa. Ela está pensando no rio cansado de levar pescadores, de levar tudo isso. 2 minutos? Eu ainda tinha 35 slides. Aqui no meu relógio não tá não, ó. Tem 32 aqui. Mas tá bom, tudo bem. Vamos pro próximo. Isso, Elson Farias. Quem é que pode ler? Eu tentei, mas ficava tão... Eu não tinha como quebrar o poema. Não dava. Eu vou fazer a leitura, alguém faz? Eu vou fazer a leitura. Aí, faz a leitura, por favor. Figuras. O sol ardia no roçado, caniços secos ardiam no roçado, folhas torradas no sol do roçado. Quero falar-te curtas palavras, quero cravar no solo claro destas pedras. O verso vive nas cruzes do futuro. Agora é o mero vento das fugaces frases irreais, a voz vazia dos bichos castigados aos sons de banais. Nossa comida era branca, peixe frugal, favas fritas, machices na água e sal, a macia serenidade do rio após a chuva. O jardim era encharcado no fim do inverno. O verão era verde. Eras mandravam nas pedras sujas. Manjeronas se urdiam no pátio como cobras. Risos do padre, japanãs, mucaracás, palpolas, rosas pedras, lama seca, instalada em retângulos de cinza. Acre, vento a nossa faca, feria os nós da raiz. Pequenos santos, canoas, barcos mirins e figuras. Os nossos dentes trincavam, frutos verdes resinosos. Rala folhagem nos galhos moles. Com licença, por favor. Professora. Moles do vento. Desculpa, eu não imaginei. Bom, muito obrigada. A sua leitura foi ótima. O que é que está faltando aqui? Comparando com os poemas anteriores. Eu lírico masculino. Nos anteriores a gente tinha muita água. A gente tinha rio. Cadê o rio aqui? Estrofe 4. Oi? A quarta estrofe, a macia serenidade do rio após a chuva. Tem, mas o problema parece que não tá bom. Né? Falta, o rio faz falta. O rio faz falta. Nossa comida era branca, peixe frugal, favas fritas, machixe na água e sal.
A voz vazia dos bichos castigados entre sons banais. A gente aqui tem um pouco dessa chuva, a gente tem um pouco dessa presença do momento que a gente tem vivido cada vez mais no Amazonas de estiagem, né? Ele diz, o jardim era encharcado no fim do inverno, o verão era verde, e eras medravam nas pedras sujas, manjeronas se urdiam no pátio como cobras, risos do prado, japanas, mucuracás, papoulas rosas pedra, lama seca, estalada em retângulos de cinza. O nosso rio que é a nossa história, também tem os momentos de estiagem. Não vou olhar para a Alexandra. Próximo, Thiago. Zé Maria Pinto, eu escolhi o poema Retrato. Quem pode ler? Vai lá. Retrato. Meu velho espelho noturno, meu companheiro de insônia, linda vez a mesma face. De outros tantos anos filhos, desta que te apresenta, pode ser hoje ou amanhã? Não há mais luz. Posso ver na noite que se derrama o girassol de seus olhos, e a revolta cabeleira ressonha revoluções nos arredores da calma. No canto esquerdo da boca, uma rubra flor de herpes afina ainda mais aguada. Dentes a menos, há muitas em tua boca moldurada por essa pífia papada. O silêncio da parede pode apenas a ausência daquele teu corpo. Na madrugada vazia, ouço radiar sobre meu seu pulso, ressonando a solidão. Em qual Sicília, meu rosto, fico no espelho perdido. Aqui é aquela intertextualidade que todo mundo já percebeu. Aqui também a gente tem a latência sexual. Aqui a gente tem o tempo tomando conta do eu lírico, e há várias questões que dá para a gente pensar nos poemas anteriores, não é? Eu acredito que esse seja o último poema. Eu acredito que sim. Deixa eu ver. Muito, muito, muito obrigada pela leitura. Esse poema é realmente belíssimo e traz essa latência sexual que veio se arrastando do primeiro poema escolhido até agora. Para terminar, eu trouxe esse trecho de Cinzas do Norte, que é o último dos nomes escolhidos pela equipe do Greenplexa. Difícil trabalhar com texto com romance, fazendo fragmentos. Mas eu trouxe fragmentos para que vocês, a partir de poemas, fica a tarefa de casa, a partir de poemas lidos, possam pensar na leitura de Cinzas do Norte. Quando o mundo voltou, o professor de educação física o repreendeu. Mas uma brincadeira como aquela, e rua. Foi xingado de subversivo pelo Delmo, insultado pelo Minotauro, artista de Araque, neto de galegos. Ficava sozinho no fundo da sala, atento aos nossos gestos, os olhos fisgados um e outro. Depois inclinava a cadeira, encostando-a na parede, abaixava a cabeça, concentrado, o rosto perto do papel. No bate-bola do aquecimento, sentava à sombra da marquise dos laboratórios e espiava. Os olhos graúdos e pestanudos nos seguiam, mandando talvez
mangando talvez do nosso esforço alheio às ordens do professor. Bora, rapaz, entra no jogo, porra. Quando o apito trilava e os bandos se precipitavam na quadra de cimento, Mundo se deslocava para a arquibancada, queria caixinha de lápis e desenhava os corpos que corriam, trombavam, se contorciam, giravam, caíam. Mundo não é os outros. Mundo é diferente dos outros. Mas aí vocês só vão saber lendo realmente Cinza do Norte. Esse livro que traz pra gente uma Manaus assustadora no olhar do narrador, que volta para Manaus e, meu Deus, Manaus está destruída. Então, vejam o que é que Mundo tem de por que ser diferente, por que olhar diferente Manaus. Manaus que não é mais Manaus de igarapés, rios, quartos. É um trabalho de Mundo. Eu encerro com esse poema, mas esse trabalho que eu fiz com vocês, ele se chama leitura cumulativa. Eu gosto de trabalhar a leitura cumulativa como formas de relacionar textos diferentes, de autores diferentes, podem ser de mesmos autores, para a gente poder viver literatura na sala de aula. Só para terminar, passando bem rápido, realmente até no meu aqui já deu. Esses aqui foram os autores que eu listei, né, a partir do que o Guedelha planejou junto com o Triplexa. Trouxe aqui um trabalho feito pela... Cadê a Valéria, me orientando, de que ensino de literatura não é mais para ser ensino de paradigmas tradicionais, moral, gramatical, histórico e nacional. Nós temos paradigmas contemporâneos, analítico, textual, social, identitário, formação do leitor e letramento literário. No entanto, passa o próximo slide. No entanto, a gente ainda tem aulas em que professores usam paradigmas tradicionais, pegam a gramática, pegam texto literário para trabalhar paradigma moral gramatical. Lição de moral e gramática. Paradigma tradicional, ultrapassado. Literatura não é isso. O próximo está terminando aqui, é só para ver o próximo. Paradigma histórico nacional, que também é o que está nos livros didáticos, tudo lá dividido com historiografia literária, barroco, arcadismo, romantismo, blá blá blá, e o professor acha que tem que dar aula naquela ordem. Não tem como. Pode passar o próximo. Paradigma analítico textual. O texto literário somente sendo analisado é bom, mas é incompleto. O texto precisa ser melhor, mais que analisado. O próximo, paradigma social identitário. Esse aqui ficou bastante na moda para poder trabalhar temas, né? Racismo, pluralidade social, denúncia, ausência. Mas a literatura não é só isso. E daí eu trabalho com o paradigma. Aqui tem a formação do leitor. Formação do leitor é interessante, mas muito mais para séries iniciais, para os anos iniciais. E eu trabalho com próximo, até ficar amarelo, com o paradigma do letramento literário, que foi esse trabalho que eu fiz com vocês, da gente poder ter textos literários, pensar sobre eles
deixar falar. As meninas aqui estavam pensando, meninos ali estavam pensando, tendo ideias. Se fosse sala de aula, a gente estava discutindo. Juscelino está ali hoje calado. Se fosse em aula, ele não estaria. Nara também não estaria calada. E a gente pensaria várias questões que uniriam os textos para depois até pensar em outro texto literário. Esse é o paradigma do letramento literário. Espero que a gente pense na literatura hoje para ser lida e não para ser consumida a partir de livros didáticos. Tá? Minha igreja é contra livros didáticos. É mais ou menos isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a professora doutora Cássia Maria Bezerra Nascimento pelas contribuições nas efemérides amazônicas de letras 2025. E gostaria de dar uma lembrancinha da senhora.